Olá, amigos, tudo bem? Mais um vídeo aqui para o nosso canal, um vídeo que já deveria ter sido gravado há bastante tempo, afinal de contas é a resposta ao meu amigo Marcos, ancião lá da igreja de Olaria, no Rio de Janeiro, que mandou em junho do ano passado, agora ano passado, né? Foi em junho agora do ano de 2020. E ele me fez algumas perguntas muito interessantes baseadas no texto de 2 Samuel 24 e 1 Crônicas 21. Vamos lá. Marcos, obrigado pela sua pergunta, viu? Eu quero indicar a você que se você tem alguma pergunta, quiser mandar o vídeo, como você vai ver agora aí no vídeo do Marcos, manda pra gente, manda aí através do WhatsApp do canal ou do e-mail do canal. Você vai aparecer, vai estar aí na descrição o WhatsApp, e aí você pode mandar também. Dá uma olhadinha aí nas perguntas do Marcos e você vai ver que perguntas interessantes, tá bom? Bom dia, meu querido pastor Sérgio Monteiro. Como vai você? Tudo jóia? Bom, estou lhe gravando esse vídeo aqui para pedir alguma ajuda. O senhor que é uma pessoa bastante estudiosa também, a gente tem se inspirado bastante aí nas lives que vocês têm feito aí, você, o pastor Michel com Borges, o pastor Gilberto também. E fazendo meu ano bíblico aqui, meu estudo da Bíblia, me deparei com certas dúvidas, né? E como o senhor também me parece ser bem especialista no Antigo Testamento, gostaria de ver se o senhor poderia me ajudar nessas dúvidas. Por exemplo, eu estava lendo 2 Samuel 24:1 e também 1 Crônicas 21. Esses textos eles falam do mesmo evento, né? Falam sobre o censo que Davi fez no seu povo, né? No povo de Israel e também em Judá. E aqui me parece haver algumas discrepâncias, umas diferenças, né, entre esses dois textos, embora lidem do mesmo assunto, né, que seria o censo. Por exemplo, em 1 Samuel 24:1, é dito que o Senhor irou-se contra Israel e incitou Davi a fazer um censo. Minha dúvida aí, eu acho que não sei nem tanto o Senhor ter incitado Davi a fazer isso, sendo que logo depois ele foi castigado por ter feito isso. Eu acho que aqui pode se aplicar um pouco daquele passivo, né, em que Deus, aquilo que Deus permite que aconteça, seja tido como um ato seu, como uma atitude sua. E até aí não é o problema. Mas quando eu leio em 1 Crônicas 21:1, diz que quem citou Davi a fazer esse censo foi Satanás. Então fica uma dúvida que foi Satanás, foi o Senhor, né? Essa é uma das discrepâncias que eu vejo. Ainda em 2 Samuel 24, verso 9 agora, o resultado do censo foi o seguinte: Israel, daqueles que puxavam espada, que eram homens de guerra, foi num total de 800 mil, e de Judá, 500 mil. Ok, quando a gente vai para 1 Crônicas 21:5, a gente tem o resultado de 1.100.000 para Israel e de Judá 470. 470 para 500 de Judá seria até aceitável, né? Uma diferença aceitável. Mas de 800 mil para 1 milhão, né? De um livro para outro, eu achei uma diferença muito grande. Ainda no comparativo entre esses dois livros, né? Em 2 Samuel 24:13, nós vemos os castigos que foram colocados como opções para Davi. Em 24:13 de 2 Samuel nos diz que 7 anos de fome, 3 meses de espada do inimigo e 3 dias de peste. Já em 1 Crônicas, esses 7 anos de fome eles são trocados por 3 anos de fome e aí o restante do período continua o mesmo. E finalmente, lá em verso seguinte, no verso 18, tanto do capítulo 24 de 2 Samuel, como no capítulo 21 de 1 Crônicas, é dito para Davi fazer um altar. Só que o local é dito aqui que em Samuel esse altar deveria ser feito na eira de Araúna, que era o Jebuseu. Já lá no livro de Crônicas é falado então na eira de Ornã, o Jebuseu. Pastor, me ajuda aí a tirar essas dúvidas. São coisas que, de fato, não vão abalar a minha fé, mas a gente precisa ter esclarecido. A Bíblia
ela é um livro, de fato, que muitas pessoas escreveram. A gente entende que pode haver diferenças na hora de escrever, mas o senhor teria assim, uma explicação mais técnica do que ocorreu exatamente nesses momentos aí? Me ajuda nessa, pastor? Deus abençoe o senhor aí, que dê um ótimo dia, uma ótima semana, e a gente se vê, se Deus quiser, nessas lives que tem sido uma bênção para todo mundo, tá bom? Um grande abraço. Pois bem, Marcos, muito bem. Vamos lá olhar então aqui as suas perguntas. A primeira delas é uma pergunta teológica, uma pergunta bastante interessante, né? Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui, meu Bible Works, e nós lemos aí, como você disse, lá no livro deixa eu tirar aqui, ó, abriu a senha aqui, eita. Lá no livro de 2 Samuel 24, nós encontramos a figura da ira de Deus, tá? E a ira do Eterno se tornou a acender contra Israel e incitou Davi contra eles, dizendo, vai, numera Israel e ajudar. Já no livro de Crônicas, que é uma teologia muito posterior, perceba o seguinte, né? Diferente da ordem que nós temos na Bíblia, nessa ordem que nós temos na nossa Bíblia, o livro de Crônicas, ele na Bíblia hebraica aparece lá no final, porque ele já é da época de Esdras. Aparentemente é uma coleção, de acordo com os comentaristas, Crônicas é uma coleção de textos, uma coleção coligida por Esdras, e que representaria já uma edição, em certo sentido, dos textos mais antigos. Em outras palavras, há uma diferença de mais ou menos ali 500 anos, um pouco mais, até por volta de 500 anos. Esdras é do ano 400 e o texto de 2 Samuel é ali do ano 1000 e pouco, período de Davi, né? O ano 1000, por volta ali. Então nós temos ali quase 550 anos de diferença. Obviamente a teologia de Israel vai evoluir, e ela vai evoluir no sentido de compreender melhor as interações entre Deus e o mundo, e compreender que existem tanto agentes através dos quais Deus age, e agentes que se opõem a Deus nesse sentido. E aí esses agentes, um desses agentes, eles vão retomar lá do livro de Jó, e eles vão compreender posteriormente que esse agente o adversário não é apenas uma figura de linguagem, nem um ser mítico, mas ele efetivamente atua. E aquilo que muitas vezes na teologia passada era visto como ira de Deus, é de fato algo permitido por Deus dentro do contexto do grande conflito, e não porque Deus ativamente permitiu, mas porque a própria existência de um conflito coloca essa batalha, eu estou dando uma ajustadinha aqui para ficar melhor, né? Coloca esta batalha em um contexto no qual os comandantes de cada exército, nesse caso Deus e Satanás e Satã, eles tomam atitudes, não necessariamente com a permissão do outro. Justamente por isso é um conflito. Essa é uma posição pela qual se explica. Então, é uma compreensão posterior do próprio texto, do próprio evento agora, com uma compreensão mais afinada, mais refinada, compreendendo melhor a ideia de um conflito cósmico, ok? De um conflito cósmico agora inserido não apenas na ideia de que tudo que é feito no mundo é de Deus, é Deus quem faz, mas também de que existe uma guerra, e nessa guerra existe uma força antagônica, não pelo poder, mas uma força antagônica pela sua vontade, que faz coisas que Deus apenas olha. E eles entendem que certas coisas do passado eram vistas como Deus fazendo, agora são vistas através dos olhos de um inimigo, dos olhos do grande conflito. Essa é uma opinião. A segunda opinião é a de que ali Satã não seria uma personagem pessoal, seria apenas então somente um epíteto, seria Satã no sentido de adversário, é o original hebraico de Satã, e Satã não necessariamente é um nome pessoal no hebraico, ele pode significar também, ele significa efetivamente adversário. Em um momento, por exemplo, o anjo que estava diante de Balaão e da sua jumenta, ele foi chamado de Satã no hebraico, ou seja, ele era o adversário. E nesse contexto, então, Satã aqui não seria o adversário de Deus, mas a própria ira de Deus, que seria a adversária de Israel nesse sentido. Essa é uma outra explicação muito possível, de acordo com o texto hebraico. Eu prefiro a explicação da evolução teológica, porque, no final das contas, nós poderíamos... acabaríamos teologicamente. Vejam que gramaticalmente existem razões pelas quais isso é feito, a existência do artigo, a não existência do artigo e etc. Vão, de acordo com alguns autores, vai indicar quando está falando apenas de alguém pessoal
ou de alguém não pessoal, ou de alguém relativamente pessoal. Tá bom? Eu mandaria aqui um vídeo inteiro para falar sobre isso, mas saiba que existem essas duas explicações para essa ideia. Então, não seriam contraditórias, seriam visões diferentes para o mesmo evento, baseado em tempos diferentes. Essa da diferença de Satã ali, sendo utilizada não como um nome, mas como uma atitude, né? Como um segundo nome, um segundo nome não, mas como se fosse uma atitude efetivamente, um título para a ira de Deus, que seria adversário de Davi, ela também, de qualquer maneira, ela precisa que tenha havido uma remodelagem da teologia do conflito e da ação de Deus no tempo posterior, já no tempo de Esdras, no tempo quando crônicas foram escritas. Então, quando as crônicas foram escritas. Né? Então, de qualquer maneira, você pode utilizá-las como complementares. Elas se complementariam. Uma, entendendo que no tempo do cronista, utilizou-se o termo Satã como adversário para dizer que a ira de Deus se comportou como um adversário de Davi. O que é fato, o texto vai dizer isso efetivamente. A outra dizendo que no tempo do cronista havia já a ideia de uma personificação do mal e que esse mal era inimigo de Israel, inimigo de Deus, e se contrapôs. Ok? Então, para essa pergunta, a ideia principal houve uma mudança de perspectiva causada pela vivência do conflito, já provavelmente causado pelo exílio da Babilônia, podendo inclusive ser, na sua sistematização, um pouco de contato com a doutrina zoroástrica, que era dualista, e aí a ideia de um grande conflito. Não que a fonte da ideia do grande conflito seja a doutrina zoroastrista, não. A fonte é bíblica, mas a maneira de descrevê-la talvez tenha sido, e permitido, Deus tenha utilizado ali para poder permitir a Israel que entendesse melhor a ideia do grande conflito, ok? Então, Marcos, essa é a sua primeira. A sua segunda pergunta tem a ver com a discrepância de números. E ela fala a respeito ali do verso 9 do capítulo de 2 Samuel 24, no qual o verso 9 diz que o número era de 800 mil homens que arrancavam espada. E o número dos guerreiros de Judá eram de 500 mil. Já em 1 Crônicas 21, né? Em 1 Crônicas 21 nós vamos ter um número diferente. Vamos ter 1.100.000 e vamos ter a figura de 470 mil homens. Os guerreiros de Israel e os valorosos de Israel, que puxavam espada, e em Judá eram apenas 470 mil contra 500 mil. Como é que a gente resolve isso? Vamos dar uma olhadinha ali no livro de 1 Crônicas, capítulo 27. 1 Crônicas 27. Se você olhar ali até o verso 15, você vai encontrar algo interessante. Olha só. Estes são os filhos de Israel segundo o seu número, chefes dos pais e os capitães dos milhares e das centenas, com seus oficiais que serviam ao rei de todos os negócios das turmas, que entravam e saíam de mês em mês em todos os meses do ano, cada turma de 24 mil. 24 mil, você vai multiplicar por 12, você vai ter um número de 288 mil. Se você somar 288 mil, vai encontrar, já vai chegar bem próximo, nós vamos ficar já com 1.088.000. Já chegamos bem próximo. E os outros 12 mil? Agora abre comigo sua Bíblia no livro de 2 Crônicas 1, verso 14. 2 Crônicas 1, 14. E Salomão ajuntou carros e cavaleiros, e teve 1.400 carros e 12 mil cavaleiros. 12 mil cavaleiros, os quais pôs nas cidades do carro e junto ao rei em Jerusalém. Chegamos a 1.100.000. Então, na verdade, nesse contexto aqui, nós vamos perceber que a diferença está mais relacionada a quais grupos foram incluídos em cada um dos relatos, em cada uma das contagens, tá? Então, em 2 Samuel, não se contavam o exército que estava próximo do rei, aquele exército que estava ali, e tampouco contava aquele exército permanente que era descrito em 2 Crônicas 27. Eu estou lendo aqui também no texto, em 2 Crônicas 27. Então, quando nós juntamos tudo, nós chegamos exatamente ao mesmo número que está lá em Crônicas, e entendemos que o livro de Samuel não incluía o exército permanente de 288 mil, e nem o exército que cuidava de Jerusalém de mais 12 mil, e chegamos então à figura
exata do 1.100.000 que estão lá no livro de Crônicas. E o outro, os 470.000 citados em 1 Crônicas contra os 500.000 citados em 2 Samuel. Aqui nós temos algo bastante interessante. Quando você percebe lá em 2 Samuel 6, verso 1, 2 Samuel 6, 1, está aí na tela também. Vamos lá, 2 Samuel 6, 1. Você vai encontrar uma diferencinha. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Número de 30.000. Então, o número não contava ainda com esses 30.000. E é interessante porque no capítulo 21 de 1 Crônicas, verso 6, é dito que Joabe não havia terminado de contar todos. Percebeu? Então aí é por causa disso que havia a diferença de 30.000. Lá em Samuel havia a contagem de todos, mas em Crônicas, Joabe não havia ainda terminado de contar todo o exército. Daí, então, a ideia a diferença de 30.000, nós encontramos a solução ali em 2 Samuel 6, verso 1, que não estavam na contagem de Crônicas, tá bom? Então essa é para a sua segunda. E a sua última pergunta, Marcão, meu amigo, ela é bastante interessante, porque mostra um fenômeno muito complicado para aqueles que creem na inerrância do texto bíblico. Nós cremos na infalibilidade do texto e não na inerrância. O que isso significa, pastor? Significa o seguinte: nós não acreditamos que Deus preservou o texto totalmente de erros. Então o texto pode conter erros causados pelo copista ou até mesmo do próprio autor, erro de gramática, algum errinho até histórico, dentro de uma data ou alguma coisa assim. Erros de copista existem, lastimosamente existem, mas nós, pela crítica textual, nós conseguimos, pela comparação de vários outros manuscritos, encontrar o texto original, tá bom? E aí, esse texto é um deles. Existem muitos manuscritos, uma quantidade muito grande de manuscritos, que traz ali a ideia de 3 anos, tá bom? Então, o que nós temos é que o período efetivamente traz ali em 3 anos no período descrito em 2 Samuel, porque os de Crônicas todos falam de 3 anos, mas o de 7 anos em 2 Samuel existem diferenças entre famílias de manuscritos. Então você vai encontrar uma grande parte, um grande número de manuscritos que traz a ideia, traz o número Shelosh, 3, no lugar de Shavua ou de Shivá, que são 7, tá bom? Então qual é a ideia então? Houve um erro do copista. Lastimosamente, certamente houve um erro de copista, o que a grande maioria dos eruditos entende, e esse erro foi corrigido por manuscritos posteriores, e nós encontramos evidências dessas correções no número de manuscritos que traz 3 anos, tá bom? Então tá aí, meu amigo, as respostas às suas perguntas. Muito obrigado por elas. Manda mais, é muito gostoso estudar a palavra de Deus. Fiquem com Deus, shalom, que o Eterno abençoe a vocês e até mais.